ancestral de nosso entrevistado, o colono suíço Joseph Jean Constantin, órfão de pai, chegou jovem à vila de Nova Friburgo em princípios do século XIX com a mãe Marie Barbar Meyer e seus 6 irmãos Anne-Catherine, Anne-Marie, Anne-Marie Gertrudes Josefa, Joseph Martin, Joseph Anton, Johann Gabriel e Jacó Ireneus. O patriarca dos Lutherbar, Johann Lutherbar, falecera na Holanda quando se dirigia de navio para o Brasil. Nos relatos de políticos e intelectuais que viveram no período da instalação dos colonos suíços em Nova Friburgo, havia consenso de que o projeto de Dom João VI havia fracassado. Essa constatação deve-se ao fato dos colonos terem abandonado o núcleo colonial. Parece-nos que desconheciam o destino daqueles que foram para Cantagalo, bem diferente dos que permaneceram em Nova Friburgo como modestos agricultores. Localizamos José Antônio Lutherbar, nascido em 1860, filho do colono Joseph Jean Constantin, que chegara a Nova Friburgo em princípios do século XIX, um bacharel. Isso surpreende. José Antônio Lutherbar era proprietário de fazendas de café e dedicava-se igualmente à criação de gado zebu, quando a plantação de café estava ainda em pleno vigor. Iniciando a criação em 1887, importara da Índia um lote de gado zebu da raça Guzerá. O seu filho Júlio César Lutherbar, nascido em dezembro de 1873, na fazenda Três Barras, em Cantagalo, irá aumentar ainda mais a fortuna da família. Casou-se com a prima da família Monerá, descendente de colonos suíços. Falando idiomas como francês, inglês e alemão, foi dos livros importados que Júlio César Lutherbar obteve conhecimento sobre a criação desse tipo de gado. Realizava cruzamentos do gado zebu com raças europeias. Foi na Fazenda da Glória, adquirida por seu pai em 1891, que Júlio César Lutherbar desenvolveu em larga escala e com melhor qualidade a criação do gado da raça zebu. A Suíça é um país montanhoso e as terras aráveis são limitadas. Cerca de 2/3 do território da Suíça consiste em Alpes e pré-Alpes. Nos Alpes, a paisagem é rochosa com picos sempre nevados. Já nos pré-Alpes, com altitudes mais baixas, predominam as terras agrícolas e os pastos. Com pouca terra plana arável e uma temporada curta para a atividade agrícola, é do gado leiteiro nos verdejantes pastos dos pré-Alpes no verão que os homens do campo tiram suas rendas e produzem queijos, denominados de queijos dos Alpes, os fromages d'Alpage. Dom João VI instalado os colonos suíços na região serrana, pois imaginava-os mais como pastores do que como agricultores? Em algum momento, possivelmente, a tradição familiar transmitida de geração em geração na criação de gado leiteiro se fez presente entre os Lutherbar? É possível. Suas propriedades, como as fazendas da Glória, Santa Catarina e São Manuel, tornaram-se reduto da criação do gado Guzerá, atraindo compradores de diversos estados do país. Suas fazendas eram igualmente produtoras de café, milho, mandioca, aguardente, rapadura, açúcar mascavo e rosas vermelhas, cujas mudas importara da Alemanha. A criação do gado Guzerá originou uma fábrica de laticínios em sua fazenda, onde eram fabricados manteiga, queijo e requeijão com a marca registrada Lutherbar. Na Fazenda da Glória, havia a criação de equinos vendidos ao Exército Brasileiro e ao Hipódromo do Rio de Janeiro. Já a criação de mulas era vendida para carroções de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Destacou-se ainda na avicultura e na suinocultura. No caso, a prosperidade do seu tataravô, José Antônio Lutherbar, foi o café. Mas ele já começa a diversificar a atividade dele para o gado zebu, né? Isso. Já o seu tataravô, isso. Não é isso? O que é uma coisa assim, vamos supor assim,
pioneira na época, porque Isso, essa transição do café para o gado vem geralmente, entre os fazendeiros, vem geralmente com a crise do café. Mas ele fez isso antes da crise do café. Isso, ele já vislumbrava que o café não ia demorar, a cultura cafeeira não ia demorar o declínio, né? Ele tinha essa percepção, você acha? É o relato familiar, eu não posso te afirmar. Mas ele resolveu criar um gado denominado zebu, mestiços de zebu na região, talvez do Barão de Duas Barras, que já tinha feito uma importação antes dele. Ah, tá. Eu não sabia. O Barão de Duas Barras, então, já tinha também feito importava. antes. O Barão do Paraná também foi muito importante na introdução do zebu no Brasil. Então ele não foi o primeiro. O primeiro não, foi um dos pioneiros, um dos primeiros, mas houve importação. Mas a seleção foi muito importante, porque ele apenas não importou. O filho dele, por exemplo, foi um grande selecionador de zebu, um grande defensor, porque o zebu sofreu muito preconceito na época. O gado europeu não se adaptava ao nosso clima, ao nosso solo. Ele veio da Índia, né? Veio da Índia. Então esse mestiço que ele adquiriu na região mesmo de Duas Barras em 1884, ele percebeu que era muito mais forte para o trabalho mesmo na fazenda. Em 1887, ele faz essa primeira importação da Índia. De zebus, de Nelore, Guzerá, mas principalmente da raça Guzerá. Buzerá. Guzerá. Gu? Isso. E aí mais tarde os filhos também se dedicam ao Guzerá e se tornam grandes selecionadores. E é gado de quê? De corte ou de leite? Gado de corte, na verdade, de corte e de leite. O meu bisavô, ele defendia muito da dupla aptidão das vacas Guzerá, porque é conhecido como de corte, mas também tem uma capacidade leiteira. E quando ele começa a adquirir esse gado Guzerá, o zebu, ele já começa a migrar para essa atividade econômica ou ele mantém o café? Não, ele mantém o café. Mantém o café. Ele e os filhos também mantêm o café. Dos filhos, os dois principais foram o meu bisavô Júlio e Sebastião, da Fazenda Santana, em Cantagalo. Também o Eugênio, da Fazenda Três Barras, em Duas Barras, eles se dedicaram bastante ao Guzerá. E aí, no caso, era uma fazenda, eles tinham fazenda só para criação ou misturava? Não, era misturado. Depois eles adquiriram a Fazenda Santa Catarina, no Carmo, mas também tinham uma grande plantação de café. Nunca abandonou o café, não, né? Ah, tá certo. Somente depois, né, da queda de 29. Agora, é interessante, o seu bisavô, entrando na biografia do seu bisavô, ele no caso, ele já é um menino de uma elite da época, né? Ele estudou na própria fazenda, com professores contratados do Rio de Janeiro e estudou vários idiomas. Foi isso que, me parece, pelo que você escreveu ali, foi ele que deu um grande impulso a essa questão da criação, do desenvolvimento das raças, não é? Com certeza. Aprender idiomas foi importantíssimo para ele, nos empreendimentos futuros dele, porque ele era um leitor assíduo de livros e revistas europeias, e isso proporcionava que ele tivesse um conhecimento, ele não ficou fechado na região aqui. Ele tinha um conhecimento do que havia de mais moderno no mundo, em vários países. Ele trocava correspondências com um editor de uma revista agropecuária de Paris. Então ele introduziu várias outras raças, né? Não só o zebu. Isso foi muito importante para ele, o estudo de outros idiomas. Quer dizer, essa coisa da formação, da boa formação que ele teve, abriu um pouco, né? Você vê como é que a educação é importante, né? Ele não ficou naquela coisa do isolamento, do fazendeiro isolado, naquela fazenda. Jamais. Ele abriu e com isso... Isso, ele tinha escritório no Rio. Ele ficava mais no Rio, na verdade, do que nas fazendas, né? Quer dizer, quando a gente chega, então, na geração do seu bisavô, vocês já são grandes produtores, não, grandes criadores, né? Criadores, de gado nessa região. Isso. Interessante, né? O seu tataravô adquiriu a Fazenda da Glória, que hoje é no município de Carmo, de Unlengruber, que também já era uma pessoa bastante próspera, né? Pelo que eu vi ali. Essa fazenda é de fins do século XVIII e é interessante que você coloca que é um dos primeiros sesmeiros dos sertões de Macacu, né? No caso, o seu tataravô confia a gestão da Fazenda da Glória a seu bisavô Júlio César Luterbach.
Como é que foi a gestão dessa fazenda? Porque você fala que foi uma fazenda em que houve a criação do gado zebu, você usa esse termo, santuário do gado zebu. Isso, na verdade esse termo foi dado em 1987 pela revista Agropecuária Tropical, numa ampla reportagem sobre a linhagem, sobre o centenário da chegada do primeiro lote de gados. No Brasil, eles fizeram uma matéria sobre a linhagem. Então, eles usam esse termo, que a Fazenda da Glória se tornou o santuário do gado zebu, né? E para lá, eles recebiam visitas do país inteiro, inclusive estrangeiros, né? Em busca de estudo, de pesquisas. A Fazenda da Glória foi uma das primeiras no Brasil a incentivar a pesquisa genética. E a diversidade na fazenda era uma coisa de louco. Não era só o zebu, não era só a plantação. Ele criava diversas outras raças de animais mesmo. Ele chegou a virar quase que um consultor na época, sim, né? Sim. Muita gente ia à fazenda dele. E além da criação, a Fazenda da Glória tinha o de mais moderno, né? Ele importou da Alemanha uma hidrelétrica e construiu uma hidrelétrica às margens do rio Paquequé, na estrada Carmo, lá em Paraíba, que fornecia luz para todas as fazendas interligadas. Ele realmente foi um grande empreendedor e pioneiro em várias outras, não só um dos pioneiros no zebu, né? Mas em várias outras raças. E essa fazenda, ela existe hoje, assim, um casarão, é uma fazenda histórica? Está dentro... É uma fazenda histórica. Mas ela existe até hoje, a Fazenda da Glória? Existe, não com a produção, né? Não, eu sei, mas a propriedade existe? A propriedade com a mesma dimensão territorial? Não. Existe a sede, a parte em torno da sede. A sede tá intacta? Está precisa bem preservada? De algumas, e está na família? Está na família. Está na família, com alguém da sua família? Isso. Mas ela foi desmembrada? Foi desmembrada. Está mais a sede mesmo. Por conta dessas sucessões, né? De heranças e tal. Interessante. Quer dizer, de qualquer forma, vocês ainda... Qual seria a fazenda mais importante na época entre as propriedades da sua família, se referindo, no caso, especificamente ao seu bisavô? Era a Fazenda da Glória, com certeza. Era a Fazenda da Glória. Isso. Ela era a referência, era né? Era a referência. Quantas propriedades? Nessa revista fala que a Fazenda da Glória estava 100 anos à frente, comparando com as outras fazendas da região, né?